Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 5 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de instrumentação industrial. Sobre os processos automáticos e automatizados, a gente lembra lá que foi falado, que não existe a presença do homem, nos processos. A automatização, a instrumentação diminuiu cada vez mais a presença do homem, a intervenção do homem nos processos, certo? E para começar a falar, explicar para vocês como que os instrumentos funcionam, como é que é feita as transmissões dos instrumentos, nós vamos começar a falar dessa transmissão de sinais a 2 fios. Então eu tenho um instrumento, e aqui eu tenho um par de fios, apenas um par de fios, e aqui do outro lado o elemento final de controle, que vai ser, se ele vai estar sempre positivo ou negativo, certo? E esse par de fios, nesse único par de fios vai a alimentação do instrumento e a comunicação, ou seja, o sinal que vai ser enviado, o nível de sinal, que vai ser enviado para o elemento final de controle. Neste caso aqui é um tipo de sinal, pessoal, de 4 a 20, que a gente chama de 4 a 20 mA, certo? E existe uma pequena resistência de impedância aqui, certo? Que a gente chama de RL, uma resistência de carga, que ela tem que ser maior ou igual a 1100, perdão, menor ou igual a 1100 e maior ou igual a 250 ohms, certo? Então isso é padronizado para qualquer tipo de instrumento, certo? Quando se trata desse tipo de transmissão a 2 fios. Então ele fala aqui, que utiliza-se apenas um par de fio para a alimentação do instrumento e para o envio do sinal de comunicação com o elemento final de controle, certo? Então sempre que eu tenho comunicação a 2 fios, é dessa forma, o sinal de comunicação e alimentação vão no mesmo par de fios. Aí eu tenho aqui um exemplo, de um instrumento ligado, um elemento final de controle ligado a um instrumento de medição, certo? Aí eu tenho aqui o sensor, o transmissor, certo? E o par de fios. Então esse sensor está recebendo o sinal desse transmissor apenas através desse par de fios aqui. Esse outro par de fios aqui, que é a saída, é uma fonte VCC que joga tensão, nível de tensão aqui para esse elemento, e o sinal de 4 a 20. Mas tudo chega por esse par de fios e sai por esse outro par de fios. Então tudo é feito a 2 fios, certo? Esse transmissor faz toda essa transmissão de sinais apenas com um par de fios, tanto a alimentação e o envio de sinal. Já na transmissão a 4 fios, transmissão de sinais a 4 fios, eu tenho aí alimentação e comunicação independentes. Então como é que é isso? Aqui eu tenho um par de fios fazendo a alimentação do instrumento, certo? Nesse caso aqui uma alimentação 110 volts. Um par de fios com sinal digital para sinal digital, certo? E um par de fios para o sinal analógico, que é o sinal 4 a 20, certo? Esse sinal 4 a 20, pessoal, é sempre um sinal analógico. Então eu tenho aí 4 fios, É claro que eu posso utilizar essa alimentação, sempre vai existir esse par de fios. Agora o instrumento pode estar utilizando em algum momento a saída digital ou a saída analógica 4 a 20, certo? Aí vai depender
da comunicação, do tipo de comunicação que está sendo feita naquele momento, certo? Mas não todos ao mesmo tempo, apenas 2 para alimentação e 2 para comunicação, aí digital ou 4A20, certo? Então aí, ó, na transmissão a 4 fios utiliza-se 2 pares de fios para a transmissão, que é a alimentação e a comunicação. E a gente falou anteriormente do sinal 4A20. O que vem a ser esse sinal 4A20 mA? É um sinal de corrente enviada pelo instrumento que indica o valor da variável que está sendo medida. Então, por exemplo, pessoal, vamos medir aí um sinal de temperatura. O meu nível 0 de temperatura, né, seria de 0 graus, seria o meu 4 mA. Então o meu 0 é o meu 4 mili. E o meu máximo, né, eu estou medindo uma temperatura de 0 a 100. O meu máximo, que é o 100 graus, seria o meu 20 mA. Por isso 4A20. E qualquer faixa intermediária aí, basta eu fazer uma relação. Certo? No caso aqui, os 50 graus, que é exatamente a metade desse valor, seria o 12 mA, né? Que eu somando 4 mais 12, 24 por 2, 12 mA, certo? Então, para mim descobrir qual nível de qual grau, o valor da temperatura que está ocorrendo em qualquer momento aqui, ele faz essa relação entre 4 e 20 mA. Então o sinal de corrente que é enviado é entre esse valor, entre 4 e 20. E por que utilizar corrente? Porque aí vocês podem perguntar, por que esse cara não utiliza um sinal de tensão? Porque a corrente, pessoal, é uma grandeza que ela sofre pouca interferência de ruídos na transmissão. Então, os instrumentos utilizam o sinal de corrente por apresentar menor interferência a ruídos na transmissão. Porque se fosse um sinal de tensão, por exemplo, poderia ter uma queda de tensão de um ponto para o outro. E geralmente esses cabos são passados a longa distância ou médias distância e eu poderia ter quedas de tensões. Então, de repente, o sinal que sairia de um instrumento não chegaria por completo, no outro instrumento. Agora, um sinal de corrente não. Você manda um sinal de corrente, a corrente que sai de um ponto, se aquele condutor não estiver interrompido, em algum ponto, ela vai chegar naquela outra extremidade, certo? Então, por isso que se utiliza o sinal de corrente elétrica. As malhas de corrente. Agora vamos falar um pouquinho das malhas de corrente. Vamos saber o que é uma malha de corrente e como elas funcionam. A sequência de operações para medir a variável, comparar com o valor pré-determinado e atuar no sistema de modo a minimizar a diferença entre a medida e o set point é denominado malha de controle, que pode ser aberta ou fechada. Então, a malha de controle, pessoal, são aquelas operações para medição, certo? Que vão comparar um valor pré-determinado no sistema de modo a minimizar essas diferenças de medida entre esse valor pré-determinado, certo? E o que está acontecendo realmente no processo. Esse valor pré-determinado aí, a gente chama ele de set point, certo? Ele já é pré-determinado nos instrumentos. Eu faço isso, o instrumentista que configura esse valor de acordo com o processo dele, certo? Então, isso é a malha de controle. Então, aqui, ó, recebida essa informação, o sistema controlador compara com o valor pré-estabelecido chamado set point, certo? Verifica a diferença entre ambos e age de maneira a diminuir ao máximo essa diferença. Mostrando para vocês então aí primeiramente, uma malha aberta.
Aí eu tenho aqui a minha entrada, né, e a minha saída. A minha entrada do processo aqui, o processo acontecendo, uma unidade de medida, um instrumento de unidade de medida qualquer, certo? E essa unidade de medida é enviada para um elemento de indicação. Pode ser um instrumento de indicação, um display, alguma coisa assim. E a saída, o valor de saída, ao mesmo tempo que ele envia essa saída para algum local, ele também envia esse valor para um elemento de indicação, certo? Então, na malha aberta, a informação sobre a variável controlada não é usada para ajustar qualquer entrada do sistema. Então, esse valor de saída aqui, eu não utilizo ele para fazer nenhum ajuste nesse processo. Esse processo está acontecendo, só que sem nenhum ajuste, certo? Porque eu não utilizo valores de saída como referência para a entrada. A informação sobre a temperatura do líquido. Aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Mostrar para vocês aqui agora um exemplo de uma malha aberta também, um exemplo melhor ilustrado aqui. A informação sobre a temperatura do líquido de saída, né, que é a PV, a minha PV, não afeta o controle de entrada, da entrada de vapor, que é a minha MV, para o sistema. Então eu tenho aqui a entrada de vapor, né, o sistema por onde o vapor vai passar, sai o condensado aqui. Aqui eu vou ter entrada de fluido, certo? A água vai estar entrando por aqui, água fria, que vai se aquecer nessa tubulação e sair aquecida por aqui. E aqui eu tenho esse sinal sendo enviado para um elemento indicador. No caso aqui está indicando uma temperatura de 80 graus dessa água de saída. Então é um controle, está sendo realizado um controle, é uma malha de controle, só que esses valores de saída aqui, certo, não estão sendo utilizados para regular esse sistema. Então, se essa água aumentar ou diminuir a temperatura aqui devido à entrada de vapor, eu não vou ter nenhum tipo de controle. Se eu preciso diminuir ou aumentar a temperatura, não tem como eu fazer isso numa malha aberta. A malha aberta não me permite esse tipo de controle, certo? Simplesmente a água vai continuar entrando aqui, o vapor também. O máximo que eu posso fazer aqui é fechar essa válvula de vapor, entrada de vapor e nada mais, ou então diminuir a entrada de fluido, né, água fria aqui. Só isso, mas eu não tenho um controle dessa malha. Já na malha fechada é um pouco diferente. Observem que aqui eu tenho o elemento final de controle, né, o processo. Da mesma forma eu tenho a minha entrada e a minha saída, certo? A unidade de medida que envia esse sinal para uma unidade de controle, e essa unidade de controle, pessoal, envia esse sinal de volta, certo? Aqui eu tenho o que a gente chama de realimentação. Então essas informações que estão saindo aqui da unidade de medida e retornando para o elemento final de controle é o que a gente chama de realimentação da malha fechada, certo? Por isso que ela é, né, fechada, o termo fechada. Então, na malha fechada, a informação sobre a variável controlada PV é comparada com o valor pré-estabelecido, o set point, e utilizada para manipular uma ou mais variáveis do processo, que que é a realimentação, né? A malha fechada então possui realimentação. Então essa comparação do valor pré-estabelecido comparada com o set point é a realimentação. Então esse valor sai daqui, passa por essa unidade de controle e volta, né, para esse elemento aqui fazer a comparação e enviar para o processo novamente e ajustar essa malha. Então, utilizando aquele mesmo exemplo daquela malha anterior, a informação sobre a temperatura do fluido da água aquecida
a saída, acarreta uma mudança no valor da variável do processo, a PV. Neste caso, o controlador atua na MV, na entrada de vapor, para restabelecer o controle da temperatura da água aquecida. Então acontece o que? Eu tenho aquele mesmo processo entrando vapor, né, entrando água fria aqui também, saindo condensado aqui, que não importa muito para a gente, e saindo aqui a água aquecida. Só que agora essa informação aqui da temperatura da água de saída está sendo enviada para o controlador, que faz a comparação do valor que está saindo com o meu valor de set point, né, meu valor pré-estabelecido, e envia uma informação para esse elemento final de controle. Para quê? Se essa água está saindo muito fria, né, esse controlador faz a comparação, faz os cálculos e manda a informação de que precisa entrar mais vapor para aquecer essa água. E ao contrário, se essa água está saindo muito quente, esse controlador recebe essa informação e manda uma informação para esse elemento final de controle para fechar a entrada de vapor, porque ele não está precisando de tanto vapor, porque senão a água vai continuar aquecendo mais ainda. E se no caso intermediário, se a água já está saindo com a temperatura ideal, esse controlador também faz a comparação e manda um sinal para o elemento final de controle de que ele não precisa nem abrir e nem fechar, ele precisa continuar da forma como ele está. Então aqui eu tenho o controle, eu tenho o ajuste da malha, certo? Através dessa realimentação. Por isso, né, o controle em malha fechada é bem mais preciso do que o controle em malha aberta. Eu tenho aqui agora um exemplo, né, mais completo, né, de uma malha fechada, mostrando, né, o ponto de atuação da MV e da PV, né, da saída. Então aqui, ó, é a mesma malha, né, só que aqui agora não me fala que tipo de elemento que eu estou medindo, né, aqui é uma malha genérica que eu posso utilizar para qualquer medição de qualquer tipo de grandeza, qualquer tipo de variável, né? O controlador, o elemento final de controle, aqui a MV, né, a variável manipulada, enviando para o processo. Aqui são distúrbios, pessoal, que podem acontecer, distúrbios internos e externos ao processo, que podem acontecer, que eu tenho sempre que considerar, porque em qualquer tipo de malha de controle, de processo, existem distúrbios. E a saída, né, e essa saída é reenviada, né, por um elemento primário de medição, para um transmissor e para para um somador, né, esse elemento é um somador que está ligado a essas ações P e D, né. Esse P e D significa proporcional, integral e derivativo, né? A gente não vai estar vendo isso agora com mais detalhe no nosso curso, não, mas vocês vão estar vendo isso provavelmente em outro momento. Isso aqui, todos esses elementos aqui juntos são o controlador, o cara pensante, o cara que pensa e toma uma decisão em cima do elemento final de controle. Vocês podem observar que é uma configuração um pouco diferente, mas a malha é a mesma. Só que aqui ela está um pouco mais completa, mostrando exatamente onde a MV atua, a PV, né, saindo aqui, né, e o sinal da PV, ó, tá vendo? Esse mesmo sinal de PV de saída aqui, chegando aqui, ó, certo? Então, essa é uma malha bem mais completa de um sistema. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.